Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. Bom, o tema de hoje será DSTs e a gravidez na adolescência. Bom, a adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela corresponde ao período entre a idade de 10 aos 19 anos. A adolescência é uma época em que os hormônios, em que os seres humanos, eles têm picos hormonais, picos mais altos de hormônios. E esses picos hormonais fazem com que eles se interessem por diversas coisas, fazem com que eles sejam curiosos e queiram ter várias descobertas. Uma dessas descobertas pode levar ao início da vida sexual. Porém, essa vida sexual, às vezes, ela ocorre de forma desprotegida. Grande parcela dessa população adolescente, ou seja, dessa população jovem, que ignora ou que não tem informação sobre os métodos contraceptivos, pode vir a obter uma doença, ou uma gravidez indesejada. Com isso, tem se observado, então, o aumento da gravidez indesejada em adolescentes e também o aumento de doenças sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. Bom, o que são as DSTs, Antes, as DSTs são doenças, uma abreviação de doenças sexualmente transmissíveis. E esse termo ele era muito utilizado antes, porém esse termo hoje mudou, E agora nós chamamos de ISTs. A gente vai já ver o que é IST. Essas doenças sexualmente transmissíveis, elas passam, são passadas de uma pessoa para outra, principalmente por meio da relação sexual sem o uso de preservativo. Seja homem com mulher ou uma relação homoafetiva, Porém, um dos parceiros ou ambos os parceiros necessitam estar infectados. Qualquer pessoa, então, pode contrair essa doença. Aqui eu estou mostrando para vocês gráficos, que de acordo com a vigilância epidemiológica lá do estado de Santa Catarina, eles fizeram um estudo mostrando a quantidade de pessoas infectadas por algumas doenças mais divulgadas, como, por exemplo, HPV, em torno de 685 mil pessoas, herpes genital, em torno de 640 mil pessoas, clamídia, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas estavam infectadas por clamídia, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas por gonorreia, quase 1 milhão de pessoas por sífilis e em torno de 36 mil pessoas por AIDS. Então, como vocês podem ver, são muitas pessoas que estão infectadas por essas doenças sexualmente transmissíveis, A gente não consegue identificar essas pessoas apenas olhando para elas, Essas doenças, elas ficam lá guardadas, elas ficam incubadas. Não tem como a gente só olhar para a pessoa e saber que ela está doente. Bom, hoje, então, as DSTs têm uma nova terminologia. Elas são chamadas de ISTs. O que são ISTs? São as infecções sexualmente transmissíveis, É a mesma coisa da DST. Elas são causadas por mais de 30 agentes etiológicos, incluindo vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros. São transmitidas principalmente pelo contato sexual e também por via sanguínea. Então, quando a moça ou o rapaz é usuário de drogas, por exemplo, drogas injetáveis, e compartilha essas agulhas, essas doenças, essas ISTs, elas podem ser transmitidas para os colegas que estão utilizando a mesma agulha. Ainda pode acontecer também da mãe transmitir para o feto durante a gestação, caso ela esteja contaminada, durante o parto ou durante a amamentação. Então, para uma mãe que é diagnosticada com uma IST, existe todo um processo de acolhimento e também de medicamentos, entre outras coisas, de cuidados médicos para que essa mãe ela não transmita essa doença ao seu filho, Essas infecções elas podem ser apresentadas em forma de síndromes, de forma visível, como, por exemplo, úlceras genitais, corrimento uretral, corrimento vaginal e doença inflamatória pélvica, ou seja, inflamação na pelvis, corrimento na uretra, inflamação também nessa uretra, corrimento vaginal, inflamação no colo do útero e úlceras na genitália. Então, fiquem atentos, Se você teve uma relação sexual desprevenida, se você não utilizou um preservativo, fiquem atentos, procurem sempre um médico, porque isso é bem perigoso.
Bom, o índice de gravidez na adolescência, ele pode ter diversas causas, inclusive até o valor da mulher na sociedade em que ela está inserida. Porém, independente das causas, do desejo dessa adolescente ser mãe ou não, o fato é que a gravidez precoce, ou seja, a gravidez na adolescência, ela é um problema de saúde pública. Por quê? Porque cada vez mais, né, quanto menor a idade dessa adolescente, maior são os riscos à saúde, tanto da mãe quanto do bebê, né? Além disso, tem um impacto socioeconômico enorme. Aqui eu coloquei uma estatística, né, um gráfico que mostra a evolução, né, da gravidez em adolescentes desde o ano de 2000 até o ano de 2018. E mostra que os nascimentos de bebês no Brasil nas adolescentes ocorrem entre os 15 aos 19 anos, né? Se vocês observarem, nesses 18 anos, houve uma queda em torno de 40%, né, de nascimentos entre de bebês entre mães adolescentes. Essa queda foi de 27% em menores de idade de 15 anos, porém, esse número ainda continua alarmante. São em torno de 434 mil bebês que nascem por ano em mulheres adolescentes. A gravidez na adolescência no Brasil, ela é a maior, né? Então, o Brasil ele possui a maior taxa de mães adolescentes da América Latina. A taxa mundial é em torno de 46 mil nascimentos a cada 1.000 adolescentes ou jovens mulheres. Na América Latina, o índice é em torno de 65,5 mil nascimentos para cada 1.000 mulheres, e a taxa brasileira chega em torno de 68,4 nascimentos para cada 1.000 mulheres adolescentes. Então, essa taxa é maior do que a mundial e do que a da América Latina. 66% das gestações em adolescentes não são intencionais. Então, a maioria das gestações nas adolescentes, né, são de forma desprevenida. 75% dessas mães adolescentes, elas precisam abandonar a escola para cuidar do seu filho. E em torno de 15,3% dos óbitos dos bebês registrados a cada 1.000 nascidos são de mães jovens, né? Então, a taxa de óbitos de bebês nessas mães adolescentes, ela é maior. Então, isso é um problema de saúde pública, pois aumenta as taxas de mortalidade infantil. Bom, então como que eu faço para me prevenir dessas doenças, né? E também da gravidez, no caso de uma relação sexual ainda muito jovem. Existem vários métodos contraceptivos que são liberados no Brasil de forma gratuita, como, por exemplo, a camisinha, que é uma das mais conhecidas, e tem tanto a masculina quanto a feminina. Esse método ele é capaz de prevenir a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos o DIU, que é capaz de prevenir a gravidez, espermicidas que ajudam, junto com outro método contraceptivo, ele não pode ser utilizado sozinho, então é um método de barreira, precisa ser utilizado com outro método contraceptivo e ajuda também a essa proteção contra a gravidez. O adesivo anticoncepcional, que é hormonal, nós temos a pílula anticoncepcional, anticoncepcionais injetáveis e também o diafragma. De todos esses, o mais eficaz para a prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez é a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina. Bom, o Brasil, ele procura, né, existem políticas públicas no Brasil para melhorar a saúde pública, a saúde sexual e reprodutiva de jovens e adolescentes, né? Essas políticas públicas, elas são por meio de algumas ações que tentam melhorar, né, a responsabilidade e a igualdade entre esses jovens, homens e mulheres, antes e durante o casamento, no caso deles se casarem ainda muito jovens, a menor incidência de gestações durante a adolescência, menores taxas à exposição a essas infecções e essas doenças, né? Além de uma maior disponibilidade a serviços que promovam a saúde reprodutiva de adolescente e a saúde, né? No caso do materno, quando essa mulher ela tem esse bebê, na saúde dela pós-parto, e também a melhoria do status social das mulheres.
Além disso, essas ações governamentais elas são desenvolvidas através de manuais técnicos e cartilhas, né? Essas cartilhas elas têm ações preventivas e educativas e elas são disponibilizadas de forma igualitária através de métodos, meios e técnicas que ajudam a regular essa fecundidade, além de demonstrar a forma de se prevenir, né? A inclusão de métodos anticoncepcionais e medicamentos, né? Na atenção básica, então você tem direito a receber esses medicamentos, tem direito à assistência reprodutiva, à anticoncepção de emergência e à orientação sobre o uso adequado desses contraceptivos. Caso você não saiba como usar esses contraceptivos, a rede pública, né, ela é obrigada a te dizer como você faz isso. Além de ações humanizadas contra o abortamento em caso de estupro ou de uma gravidez extremamente precoce ou de risco, né? Manual técnico pré-natal e puerpério, ou seja, então antes e depois do nascimento, prevenção e tratamento de agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes e também relacionado aos aspectos jurídicos relacionados a vítimas de violência sexual. Além disso, é importante também o planejamento familiar. O planejamento familiar é um conjunto de ações que são oferecidos, né, que garantem a concepção e a anticoncepção que são cientificamente aceitos e ajudam a não colocar em risco a vida e a saúde das pessoas e também com a garantia da liberdade de escolha. Então, é importante que quando você queira ter um filho, é importante você saber fazer aquele planejamento familiar para que você saiba quando ter um filho, se quer ou não ter um filho e quantos filhos você vai ter. Além disso, também é importante que você faça todo um acompanhamento médico e psicológico, pois isso é um direito nosso do cidadão que está garantido na Constituição. Aqui é só mostrando para vocês que no ano de 2019, apenas 9 capitais distribuíam os kits completos, né, que eram enviados pelo Ministério da Saúde. Nossa capital, Rio Branco, ela disponibiliza os kits básicos, que possuem camisinhas, né, e pílulas anticoncepcionais. E o planejamento familiar, ele ajuda o quê na vida dos adolescentes? Eles ajudam na proteção contra a gravidez, contra as doenças sexualmente transmissíveis, maiores oportunidades para educação, possibilidades de trabalho e prevenção contra abortos inseguros. Além disso, para o nosso meio ambiente, ele ajuda a redução, né, de recursos naturais, uma vez que não vai estar tendo mais crianças, uma menor demanda dos recursos comunitários, como saúde, educação e serviços coletivos, e a maior participação do indivíduo nas atividades na comunidade. Bom, no nosso Exercitando nós temos essa questão interessante. A gravidez na adolescência ela não é um processo fácil, sendo geralmente marcado por problemas de saúde, psicológicos e até mesmo de ordem econômica. Levando em consideração o foco da saúde, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Bom, a alternativa incorreta é a D, pois as crianças nascidas de mães adolescentes correm menos risco de morrer logo após o parto. Nós vimos que isso não é verdade. Estudos apontam que existe a maior mortalidade infantil. A mortalidade infantil é mais alta em crianças nascidas por mães adolescentes. Então, quanto menor a idade da mãe, maior a taxa de mortalidade infantil, maior a probabilidade dessa criança nascer morta. Bom, agora que você já conhece sobre o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!